Welcome to Repórter Justiça. Seja bem-vindo ao nosso programa que traz como tema desta semana a influência da língua mais falada no mundo, o inglês. Vamos mostrar a relação do idioma com o mercado de trabalho, a educação e a ciência. Quanto mais cedo se aprende a falar inglês, melhor. Só que também nunca é tarde para começar. O Repórter Justiça já está no ar e você é o nosso convidado. Um idioma do presente e do futuro. Não há população que não se sinta naturalmente atraída e fascinada pelo inglês, né? E isso garante a presença dessa língua nos âmbitos científico, econômico e industrial. Quem domina o inglês se conecta melhor com o mundo e, quem sabe, tem novas oportunidades na carreira. Na disputa por uma vaga de emprego, por exemplo, não é novidade para ninguém que quem é bilíngue sai na frente. Aliás, é um diferencial em muitas situações. Não ter uma certa fluência no inglês já dificulta, limita também oportunidades. A juventude quer conhecer o mundo, tem bolsa de estudos, muitas vezes para você ter acesso a essa bolsa, você tem que comprovar o teu nível de fluência. A origem do inglês não tem uma data certa, mas a estimativa é de que a história do idioma começou a partir dos anos 400, quando 3 tribos germânicas deixaram a Europa Central para ocupar as terras da atual Inglaterra. Os dialetos falados pelos anglos e saxões deram origem ao inglês, que com o passar dos anos foi influenciado pela língua francesa. Diversos cargos governamentais, administrativos e religiosos naquela época eram ocupados por autoridades francesas. Então, como resultado disso, muitas palavras francesas e, consequentemente, palavras latinas foram introjetadas na língua inglesa ao longo de 3 séculos. No Brasil, o inglês quase não é falado, porque o domínio do idioma está longe do ideal. Uma pesquisa feita por uma empresa de educação internacional com 100 países revelou que o Brasil ocupa a 53ª colocação no ranking de proficiência em inglês. E num país tão desigual como o Brasil, o que preocupa de fato é o acesso restrito, que isso não acabe sendo mais um veículo de marginalização de uns e fortalecimento do capital cultural, vamos dizer, de outros. Isto sim é um problema, mas também é um problema, a meu ver, fácil de resolver através da educação pública. Poucos brasileiros falam inglês fluentemente, mas muitas palavras fazem parte do nosso vocabulário. Download, delivery, drive-thru, fitness. Será que nas ruas as pessoas sabem o significado ao pé da letra? Eita, agora complicou. A gente usa as palavras, mas nem sempre sabe o significado. Sim, verdade. Qual o significado da palavra fitness? Isso aí eu não sei não. Eu sei um intermediário assim, mas o significado em si eu não sei. Drive-thru. Não, também não sei. Eu sei assim, o que é, mas o significado em si eu não sei. Quanto mais cedo se aprende um novo idioma, melhor. As crianças têm uma capacidade incrível de adquirir conhecimento. É o caso do Gabriel, de 8 anos, que estuda em uma escola bilíngue em Brasília. Penguin, monkey, parrot, lion, cub, tiger, leopard, elephant, gorilla, deer, zebra, kangaroo. Inglês na escola e na hora dos estudos em casa. E acha que parou por aí? Que nada. Nos jogos do videogame, Gabriel também pratica o idioma. Sabe como? Conversando com colegas de outros países. Quando eu encontrei o Thomas, que ele é lá da Austrália, ele só sabe falar inglês, aí eu tive que conversar com ele em inglês. O inglês do Gabriel é fluente, diferente dos pais que não tiveram a mesma oportunidade. Eu, particularmente, só tive o inglês acesso na escola estadual, Eu não estudei numa escola particular. Mas, atualmente, a gente pensou mais no futuro dele mesmo, que hoje em dia
ser bilíngue, né? Você ter principalmente o inglês acaba sendo até uma necessidade. As primeiras palavras em inglês foram aos 2 anos, quando Gabriel entrou na escola bilíngue. A família tem o sonho de morar fora do país e, para isso, Marcel e Thalita já começaram a aprender o idioma com o filho. A gente até tenta praticar com ele, a gente pratica aqui em casa, porque a gente tem um objetivo, né, depois que eu me aposentar, da gente tentar morar em algum lugar fora do país. A gente sempre tem intenção de morar na Europa, talvez até na Austrália, né, de uma forma mais ousada, e isso também já facilita bastante, né? Camila sabe da dificuldade que é viajar para fora sem falar inglês fluentemente. Ela conhece mais de 20 países e já visitou mais de 50 cidades do exterior. Às vezes eu enfrento, né, algumas dificuldades, mas eu acho que hoje em dia a gente tem vários recursos, né, como aplicativos, como tradutores, que eu costumo usar, né, em algumas situações em que eu não consigo me virar sozinha, né, com a bagagem que eu tenho, e até com a boa e velha mímica também, que ajuda a salvar em muitas situações. Manhã em inglês a gente diz morning. Empatia, tecnologia e aprendizado. Assim podemos resumir um pouco a história do Felipe e do Marcos. Eles moram em Londres, na Inglaterra, e criaram um projeto que ensina inglês básico para moradores de comunidades carentes do Brasil, por meio de um aplicativo de conversa. Quando uma pessoa de comunidade carente aprende inglês, ela não está só aprendendo a língua mais falada do mundo, ela não está só aprendendo uma língua que vai dar para ela acesso a um monte de coisa. Ela está ocupando um lugar que provavelmente antes ela não achava que ela poderia ocupar. Ela está aprendendo algo que provavelmente lhe foi dito e esfregado na cara que não era para ela. O nosso objetivo, mais do que ensinar inglês, é mostrar que inglês não é só para quem pode pagar. Inglês tem que ser para todo mundo. Então, se a gente conseguir colocar essa sementinha do inglês na cabeça de todo brasileiro, a gente consegue mudar a educação nesse país. O projeto foi batizado de What's Up e começou tímido, com 20 alunos. Depois de 1 ano, atingiu a marca de 1.300. São centenas de vidas transformadas. Eu tive que passar pela primeira vez na vida uma entrevista de emprego que tinha uma etapa em inglês. Eu nunca fiz nenhuma entrevista em inglês e nunca conversei com ninguém por mais de, 5 minutos em inglês. E essa entrevista era 1 hora de conversação em inglês. E, obviamente, nisso já tinha, acredito que 3, 4 meses do projeto que eu estava participando da última turma. E acabou que, graças a Deus, deu tudo certo, fui contratada. Nunca é tarde para aprender um novo idioma. José Raimundo foi por muito tempo professor de educação física em Brasília. Assim que aposentou, decidiu que não queria ficar parado. Começou a fazer aulas de violão. Taça que você bebeu, bebi eu, sozinho, e o vinho escorreu. Depois começou a fazer viagens internacionais e aí decidiu também afiar o inglês. O professor é o próprio filho, o Guilherme. Eu não sabia que o Guilherme tinha aptidão para lecionar, que não é fácil. Ser professor é uma questão de perfil mesmo, nem todos podem ser. E eu me surpreendi que o Guilherme é um ótimo professor. E eu estou indo até bastante bem, eu acho. Sabe? O professor devolve os elogios. Eu gosto porque ele é bastante dedicado, ele vai atrás, ele pergunta, fora das aulas, às vezes ele, meu filho, o que é isso aqui? Ou então às vezes me liga, mostra alguma coisa, sempre está querendo progredir. O inglês aproximou ainda mais Guilherme e José Raimundo. Ter alguma coisa em comum ali, né, um momento nosso ali, isso é bem bacana, é muito interessante mesmo. José Raimundo está feliz, juntou as 2 novas paixões, o violão e o inglês. Let me play among star. Let me watch it spring. I'd like a Jupiter and a Mars. O idioma é um produto da história, das relações sociais e culturais. É um aprendizado para a vida. Se eu vivesse mais 50 anos, aprenderia mais 5 línguas, né? Como não é o caso, eu trabalho hoje em dia inglês, espanhol, português, francês e estou aprendendo italiano. E para mim cada experiência é muito enriquecedora, né? No próximo bloco, a repórter Renata Teodoro mostra a importância do inglês nas escolas e na pesquisa científica. Voltamos já.
pessoa que aprende outra língua, ela tem mais curiosidade de conhecer o mundo, de conhecer outras culturas. Eu acho que isso faz com que aumenta a autoestima da pessoa, né? O inglês, ele abre portas para muitas coisas, né? Assim como para estudos fora do país, para o intercâmbio, né? E também para empregos. Já são mais de 20 anos dando aulas de inglês aqui, nessa escola. Além de ser apaixonada pelo que faz, a professora Gisele acredita que falar uma segunda língua pode abrir portas para esses adolescentes. Então, eu tenho esse intuito de trazer um pouco de esperança a mais para eles, de um futuro melhor, de um futuro brilhante, né? Que eles são capazes, que eles vão dar conta. E eu acho que o inglês traz isso. Eu acho que o inglês traz uma dimensão de mundo que às vezes é fora da realidade deles. É pelo ensino público do Distrito Federal que a Ana Carolina tem aprendido inglês, o que vai ser fundamental para ela realizar 2 sonhos. Um deles é fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Porque lá eu vou poder me comunicar melhor e poder entender o que as pessoas estão falando e vai me ajudar bastante, sim. O outro é ser jogadora de vôlei. Porque desde muito pequena eu sou muito fã e como elas viajam muito, eles viajam muito, né? Com certeza me ajudaria bastante, seria fundamental. Recentemente, o ensino da língua inglesa passou a fazer parte da Base Nacional Comum Curricular, que define o conteúdo mínimo que os alunos da rede pública e privada devem aprender em sala de aula. Com isso, o idioma passou a ser obrigatório para estudantes do 6º ano do ensino fundamental. Aumentar a grade curricular, ofertando uma língua estrangeira na grade obrigatória, na grade de oferta obrigatória, sem diminuição de outras disciplinas, é uma boa ideia, desde que isso seja isonomicamente, igualmente ofertado a tantos quantos sejam os alunos e alunas de escolas públicas e privadas na mesma monta. Hello, my friends! Eu sou o Davi e neste vídeo eu vou dar uma dica de pronúncia de inglês para vocês. Já que a língua inglesa é a mais falada no mundo, o Davi faz questão de dividir o que sabe. E ele manda muito bem, olha só. Agora eu vou dar exemplos de palavras com T silencioso. Internet, International, Fantasy, 20, Center. Saber inglês me proporcionou a assistir os conteúdos que eu gosto no YouTube, como lançamentos espaciais da NASA, escutar e cantar músicas, ler as placas de sinalização e pontos turísticos. Thank you so much for the interview. Visit my YouTube channel, David Jones. If you like my videos, hit the thumbs up and subscribe and share with a friend. Bye bye! Videogame. Foi assim que o Leonardo, desde pequeno, acabou sendo influenciado pelo idioma. Todos os jogos da época eram feitos em inglês. Então fui obrigado a ter um dicionário inglês-português para poder traduzir e entender o jogo. Mas não ficou só nisso não, ele foi além e realizou uma antiga vontade. Meu sonho era criar o meu próprio jogo. Então decidi roteirizar e escrever a trama do jogo em inglês e como uma forma de aprimorar a língua estrangeira. Me empolguei tanto que acabou se tornando um pequeno livro. Dominar uma segunda língua ao ponto de publicar trabalhos acadêmicos com termos técnicos e específicos. Eu precisava falar inglês. Para quê? Para se eu quiser, por exemplo, fazer um pós-doc fora, eu preciso ter contato com pesquisadores e esses pesquisadores vão me demandar o inglês. Mesmo com o francês fluente, a Lorena sentiu a necessidade do inglês quando conseguiu um estágio na Grécia. Eu fui para um laboratório de um pesquisador super renomado na minha área, que é a farmacognosia, e cheguei lá
Eu queria discutir com o chefe do laboratório, eu queria discutir com a coordenadora e eu não conseguia, porque eles não falavam francês. Então, eu não consegui ter uma relação com eles. Apesar de eu ser professora, eu tinha uma relação maior com os alunos, porque era o que eu conseguia falar, do que com o orientador propriamente dito. Isso é ruim para a minha área. Parte do trabalho da professora Lorena acontece aqui nesse laboratório. Ela testa substâncias no mosquito da dengue com o objetivo de criar um produto para combater o Aedes aegypti. Mas na hora de publicar os dados, o artigo precisa ser escrito em inglês. Na minha área, né, na área acadêmica, a gente precisa publicar o que a gente faz, senão não vale de nada. Então eu preciso mostrar para o mundo o que eu faço. E para eu mostrar para o mundo é eu publicar um artigo em revista científica, em inglês. Num contexto global em que o inglês é a língua franca da ciência, a Organização dos Estados Ibero-Americanos fez um estudo baseado nos desafios para uma ciência em espanhol e português e apresentou um relatório em que 84% dos pesquisadores da região ibero-americana optaram por publicar os trabalhos em inglês em detrimento das línguas maternas. Apenas 3% dos cientistas portugueses optaram pela língua natal, assim como 12% dos brasileiros. Nos países de língua espanhola, na Espanha, 13% dos pesquisadores publicaram os trabalhos em espanhol, 12% no México, 16% no Chile e cerca de 20% na Argentina, Colômbia e Peru. Então, particularmente, eu prefiro essa perspectiva mais plurilíngue, pois ela é mais inclusiva, pode funcionar melhor quando se pensa na internacionalização da pesquisa brasileira, né? E publicar em 3 línguas simultaneamente pode também significar uma ampliação das possibilidades do processo de internacionalização da educação tão fomentado nos últimos 10 anos pelo Estado brasileiro. Enquanto as publicações ainda são majoritariamente em inglês, o jeito foi adquirir fluência na língua. Se eu fosse para a Grécia hoje, eu falaria com o orientador. No próximo bloco, você vai conhecer histórias de pessoas que tiveram oportunidades profissionais por dominarem a língua inglesa. A gente volta já! Negócios online, desenvolvimento de lojas virtuais e vendas no exterior. Essa empresa de tecnologia fica à frente de todas as etapas do empreendedorismo digital. Estamos no Brasil, mas a língua exigida é o inglês. Desde a equipe comercial, vou dar um exemplo, um lead, né, um step, então a gente está falando de taxa de conversão, de checkout, a gente está falando aqui de plugins, assim, diversas terminologias que são muito importantes para o uso do trabalho do dia a dia. Porque quando a gente está falando assim, de um benchmark, né, então assim, é uma comparação de dados entre setores, entre empresas. Então assim, é fundamental e assim, até a exigência do inglês, pelo menos na parte da leitura, é obrigatório. Para trabalhar aqui, falar ou pelo menos entender inglês não é um diferencial, e sim essencial. Tanto que um dos pré-requisitos para a contratação é fazer uma prova prática de inglês correspondente ao nível exigido para a execução do trabalho. Eu precisei fazer uma prova escrita e uma prova oral, principalmente pela conversação. Então, eu tenho que conversar com os clientes, eu tenho que fazer propostas comerciais que sejam direcionadas para cada negócio. Então, ainda é válido estudar um pouco antes de cada negócio para você descobrir as terminologias mais importantes para cada cliente. Diversas vezes eu já tive uma conversa com um cliente que ele tinha um investidor americano, então um investidor europeu, só que ele falava inglês. Então a gente já se deparou com essa situação e a gente tinha que estar ali preparado para conversar com o investidor. Se ele não sentisse confiança na gente, a gente não teria fechado esse negócio. As 5 profissões que mais pedem o inglês como requisito para o processo seletivo, de acordo com um levantamento feito pelo Banco Nacional de Emprego, são analista de relações internacionais, analista de importação e exportação, engenheiro de telecomunicações,
analista de comércio exterior e secretária bilíngue. A maioria das vagas ligadas à comunicação, como marketing, relações internacionais, telecomunicações e tradução, também costuma solicitar domínio da língua inglesa. Porém, apenas 5% da população brasileira fala um segundo idioma, sendo que destes, somente 1% é realmente fluente em inglês. Fazer parte dessa pequena parcela foi o que deu outro rumo na vida do Jonatas. Formado em Direito, acabou seguindo a carreira diplomática. Ao começar a estudar a língua inglesa, eu me deparei com um mundo se abrindo diante de mim. Enfim, passei a ter acesso a livros, a informações, a outras culturas através do conhecimento do inglês. E isso foi fundamental para a minha formação. Esse constante aprendizado tem nome: Lifelong Learning. E eu continuo me aperfeiçoando no uso da língua na medida em que eu vou sendo desafiado a cada instante a aprender mais através da prática da minha profissão. Viver no exterior fez com que o Matthews se tornasse fluente em inglês. Trabalhou em Orlando, fez estágio e intercâmbio. Experiências que fizeram toda a diferença na trajetória de vida dele. Obviamente, a chance de você falando inglês, a chance de você se comunicar em outros países com outras pessoas é maior. Então, resolver problemas, né, direção e outras coisas mais, você tem uma facilidade muito maior por falar inglês. Hoje é comissário de bordo, mora em Dubai e já viajou para mais de 50 países. Alguns lugares não aceitam, eles não concordam, as pessoas não te recebem muito bem se você não falar inglês ou a língua local, né? Mas o inglês, nesse caso, é essencial, porque acabou se tornando a língua mundial, né? O idioma que abre portas para o mundo e ainda oferece oportunidades únicas. Esses foram os motivos que levaram o José a seguir na carreira como professor de inglês. Se eu não tivesse curso de inglês na época, se não tivesse aprendido inglês na época, eu ficaria muito tempo desempregado. Porque, como hoje também, hoje um pouco menos, mas as oportunidades na minha área, para professor de inglês, tinha muitas oportunidades. Tudo que ele aprendeu foi por meio do ensino público. E hoje é ele quem contribui para o aprendizado de crianças e adolescentes carentes. Minha aula eu levo muito na brincadeira e tudo, e falo, olha, gente, eu provo para vocês que qualquer mané aprende inglês. Olha aqui o que está na sua frente, eu aprendi, por que você não aprende? Então, qualquer mané é capaz de aprender inglês. E eles riem e tudo, mas assim, eu acho que a parte mais dificultosa em si é essa parte de você trabalhar a motivação. Essa é uma das fitas que o José usava para estudar inglês. Como ele passava mais de 1 hora no ônibus para chegar até a escola, aproveitava o tempo livre para aprimorar o listening dele, que é a habilidade de escutar. Essa, em especial, é uma entrevista sobre a banda britânica The Rolling Stones, ou seja, além de aprender uma outra língua, ele também acabava conhecendo outras culturas. Porque você não aprende só o idioma, você aprende a cultura daquele idioma. Fatores econômicos também, financeiros, e abrir a visão de mundo, porque você consegue ter a devida noção, isso para qualquer idioma, tá? Você consegue ter a devida noção de que o mundo é maior do que o que nós estamos aqui. O Repórter Justiça fica por aqui. Já segue nosso perfil no Instagram, é o TV Justiça Oficial. No YouTube, o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com nossa produção, o e-mail é o repórterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima!